Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco gravado no Seringal Hotel, que recebe nosso convidado, nossa equipe, com este café da manhã delicioso. Claro, o nosso convidado, como sempre, muito especial. Professor Doutor João Bosco Botelho. Uma das poucas oportunidades que se tem no programa Literatura em Foco de falar de um livro já traduzido em outra língua, esta em especial para o francês. Uma edição brasileira, publicada em Manaus, As Pestes de Acará, e agora publicado em Paris, na França. É um romance extremamente agradável e eu tenho certeza que você vai viajar nessa história. Professor, As Pestes de Acará, onde é que está essa cidade no seu romance? Bem, é uma cidade fictícia. O romance é uma mistura do real e do transreal. É uma cidade fictícia, mas é claro, eu não romanceio sobre marciano. Eu não conheço marciano. A estrutura romanesca é essa extraordinária possibilidade da gente mexer as palavras. E eu costumo dizer brincar com as brincar palavras. com as palavras. Eu acho que é melhor ainda. Você brinca com as palavras, né? Legal, legal. É isso mesmo, a gente brinca com as palavras. E eu estou aprendendo há pouco tempo. E foi um romance, talvez um dos mais maduros que eu escrevi. Mas não tem a cidade de Acará. É claro, ela tem uma relação com o meu conhecimento dos anos 1980, entre 82 e 83, eu participei de uma pesquisa no Médio Solimões, no município de Quari. Eu era professor titular aposentado da Universidade Federal do Amazonas, e nós fomos ver uma determinada doença da boca num rio chamado Copeá, que é um afluente do Solimões, longe, comunidade longe. E eu convivi em Quari. E em Quari, fica gravada, foi uma experiência memorável com os meus alunos. Fui com amigos, professores que me acompanharam. Fomos várias viagens. Foi um período memorável. E eu conheci pessoas. E fica na cabeça da gente. Então, a mágica do romance é você trazer esses personagens. Claro, nenhum deles está nominado, então a gente tem muita liberdade. O romance dá essa liberdade. E, de modo que, se pudéssemos comparar, quem conhece Quari vai saber que se trata de uma coisa parecida com a cidade de Quari. Agora, eu lhe pergunto uma coisa. O senhor tem uma aproximação e presença muito forte com a Academia Francesa, com a universidade. Isso tem lhe levado a Paris tantas vezes. Como é sair da floresta amazônica e falar de medicina numa academia que existe há séculos? A minha experiência em Paris, numa universidade, é a Universidade de Paris 6. Quer dizer, é uma universidade em uma cidade francesa. Ela é uma experiência memorável. Eu fui aluno do doutorado, eu tinha passado no doutorado em Houston, no Texas, fui para lá, não me adaptei à vida americana, não me adaptei. E eu de lá segui para Paris, fiz um outro concurso, passei e iniciei o doutorado. Então essa é a primeira fase. Eu fui lá como professor da Universidade Federal do Amazonas, com bolsa da CAPES, fui como bolsista, com minha mulher e minhas filhas, minha Deizinha e as 3 filhas, a Renata, a Flávia e a Raquel. Raquel era bebezinho de 8 meses, a família vai toda. Foi uma fase como estudante.
E eu aprendi um pouco do que representou a Revolução Francesa em Paris. Nós chamamos de senhor e senhora todo mundo, não tem doutor. É um pleonasmo você falar professor, doutor, porque todos os professores da universidade são doutores. Então, é uma condição sine qua non ser professor, doutor. Então, a única diferença é o tratamento com o professor, que é Monsieur le Professeur. Todos os outros é senhor e senhora, Monsieur e Madame. Todos. Na estrutura social, Monsieur le Président, é o senhor presidente da República. Eles são... A Revolução Francesa fez isso. E eu aprendi alguma coisa da cultura. Eu tive um orientador, professor Pierre Gianot, um homem famoso na França, infelizmente já falecido, que me aproximou de um outro aspecto da cidade, que é o aspecto das relações humanas. Foi um período memorável. Esse foi o primeiro período. Depois, eu voltei para Manaus, continuei minhas atividades na Universidade Federal. Aí eu recebi uma carta perguntando se eu iria fazer o pós-doutorado. Claro que ia fazer. Voltei, já não mais como bolsista da CAPES, houve uma dificuldade, eu não fui mais como bolsista. Foi o segundo período. Nesse período, eu já tive atividade hospitalar. Eu gostaria de dizer, você sabe, mas a minha vida toda foi dentro de uma sala de cirurgia. Toda a minha vida foi dentro da sala de cirurgia. Ou eu estava na sala de aula, ou na sala de cirurgia na universidade pública. E eu desenvolvi algumas habilidades, porque a cirurgia, como qualquer outra atividade, nós precisamos de tempo. É uma prática. Uma prática. Pronto. Professor, eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero falar do momento doce do programa. E o momento doce do programa é o nosso Guaraná Magistral e Magistral Gold. Sei que você vai ao supermercado no final de semana. Não esqueça, leve o Guaraná Magistral para casa. Mas olha, me aguarde, eu volto em seguida, converso com muita alegria com o professor doutor João Bosco Botelho. Falamos da sua obra, As Pestes de Acará. Volto já. Nós voltamos, e voltamos para você, telespectador, e muito especial deste programa. Professor, publicar fora do país não é tão fácil. Eu queria que o senhor falasse da obra publicada em Paris, Entre as Sombras. É um livro que traz uma certa alegria e também é um romance? Sim, esse é um romance anterior. O livro em português chama Entre as Sombras. Como eu disse anteriormente, a gente fala das nossas memórias, né? O romance, a gente resgata as memórias. E o Entre as Sombras é um romance amazônico, na realidade manauara. E essa é a minha linha, quer dizer, cada escritor tem sua linha. A minha linha é Manaus, é o que eu mais conheço. Entre uma temporalidade entre os anos 60, anos 80. Então, todos os autores que ensaiam fazer romance, eles têm uma linha. Quando nós disparamos para toda... não dá certo. A linha editorial flui. Então, o Entre as Sombras foi o primeiro romance, foi o primeiro a ser editado em Paris, e o nome ficou Entre les Ombres, e foi festejado. Ele foi festejado. Graças a ele, eu editei o segundo, que é Le Peste d'Acará. Que aí é o livro que falamos hoje em português. Exatamente. Agora, professor, eu sei que esta obra, As Pestes de Acará, tem uma relação muito próxima com a sua vida como médico, como pesquisador, como cirurgião.
como foi viajar essas barrancas do nosso Amazonas e depois pegar essa experiência acadêmica para o romance? Como é que o senhor conseguiu brincar com essas palavras, brincar com os personagens? Tem diferenças estruturais muito importantes entre as sombras. Entre as sombras é uma homenagem, na realidade é uma homenagem à minha Deizinha, porque ela vê os corpos, as sombras e entre as sombras. Essa é uma característica da mulher. O homem não tem, o homem vê os corpos e as sombras, mas a mulher vê entre as sombras. Então esse segundo, o primeiro foi um livro de alegria, o segundo, esse As Pestes de Acará, foi um livro sofrido. Quer dizer, eu não pensem que o autor tem o autor e o narrador. Há um sofrimento. É como um poeta que escreve o seu poema, né, falando da sua paixão. Há um sofrimento. A linguagem romanesca ela não é de flores. O segundo é um sofrido, porque eu relembrei o que eu vi, a miséria, assim, a doença, sufocante, desespero, o abandono das autoridades. No interior do Amazonas. Estou falando naquela cidade, naquele rio. Especificamente, eu não estou generalizando. E é um sofrimento, porque eu tenho fotografias reunido com a comunidade que nos remete à pergunta fundamental: como um país desse, tão rico de solo e subsolo, uma fartura de proteína que está na mão e tem pessoas subalimentadas, né? Então é um romance sofrido. Além do mais, eu descrevo o que me incomodou muito, muito. A má prática administrativa, né? A má prática. Eu não vou falar palavras fortes, vou ficar na má prática administrativa dos administradores que eu tomei ciência. E foi um livro em que eu analisei posturas daquelas pessoas simples, sem instrução nenhuma, analfabetos, mas com uma imensa sabedoria. Imensa sabedoria. Eu era um pouquinho mais jovem e nós chegamos na casa do prefeito, 1h da tarde, saímos do barco com meus alunos, vamos, a gente tem pouco tempo, aquela agonia, e fomos na casa dele. Ele, 1h da tarde, ele estava dormindo. Aí nós falamos com a moça, assim, um minutinho que eu vou chamar o prefeito. Ele chegou, disse: boa tarde, doutor, boa tarde. Sente, por favor. Aquilo para mim foi uma lição de vida. Eu cheguei afobado, dono da verdade, querendo iniciar os trabalhos, fazer o levantamento que me foi dado, a minha missão lá, eu tinha uma missão. Sente, doutor. Aí chamou, né? Traga um cafezinho. Cara, aquilo... Aí eu levantei e disse: olha, o senhor, por favor, me desculpa. Eu fui... Desculpa. Nós voltaremos. Qual é a melhor hora de ouvir? Não, o senhor pode vir às 4h. Perfeitamente. Volta às 4h. Saí e fui embora. É interessante como esse povo do interior nos ensina a preservar, a se alimentar das coisas que estão ali a tempo e a hora. É muito interessante. Mas, professor, eu novamente quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, porque vamos fazer um pequeno intervalo. Eu converso com muita alegria, confesso com muita alegria, com o professor doutor João Bosco Botelho. O professor formou muitos médicos na nossa cidade e hoje forma aqueles que buscam o mestrado e o doutorado na Universidade do Estado do Amazonas. Me aguarde, eu volto já. Voltamos com muito prazer. E eu converso com o professor doutor João Bosco Botelho. Professor, eu queria que o senhor concluísse aquele raciocínio
e me falasse do seu ingresso na Academia Nacional de Cirurgiões em Paris. Isso é importante para que o nosso telespectador saiba que os nossos médicos aqui também dão aula no exterior. Eu terminei então o pós-doutorado, mas já trabalhando, e levei para eles a minha experiência no Hospital Getúlio Vargas como professor. Então, a minha área na medicina, meu maior interesse é a glândula tireoide. Então, a cirurgia da glândula tireoide, ela é bonita, ela é uma arte. É como pintar um quadro, esculpir no mármore duro. É uma arte. E eu levei para eles. E fui muito bem sucedido, felizmente. Na Amazônia tem um bócio muito grande, que eu descrevi também lá em Paris, bócio de grande volume. E a cirurgia, a incisão clássica, que é a incisão de Koch, ela é inadequada para esse tipo de bócio, porque o Koch descreveu na Suíça. Os bócios eram pequeninos, então a incisão é pequenina. Mas os nossos bócios são gigantescos. Verdade. E a incisão proposta pelo suíço é inadequada. E eu propus uma nova incisão, que chama incisão de Botelho. É claro que eu fiquei feliz. E, em consequência disso, eu fui convidado para concorrer a uma vaga na Academia Nacional de Cirurgia de Paris. Ela foi fundada em 1750, mesmo local, mesmo prédio, mesmos tapetes. E lá se reuniam os cirurgiões revolucionários que participaram da Revolução Francesa. E foi uma emoção, você me fez agora, fiquei um pouco emocionado, porque é uma honra imensa ser membro da Academia Nacional de Cirurgia em Paris. Foi uma cerimônia muito bonita, muito bonita. Foi no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. A representante da Embaixada Francesa, a assessora cultural, estava presente. Eu fui com a minha Deizinha, claro. E depois teve uma cerimônia, uma festa. Foi uma reunião muito bonita. E eu apresentei para entrar, foram vários concorrentes, eu concorri a uma cadeira e eu fui avisado. Isso é uma disputa. O senhor quer fazer? Quero. Claro. Eu tinha essa convicção da importância da incisão. E para o que vocês possam imaginar, os cirurgiões mais famosos da França na atualidade. Estavam sentados no auditório, eu apresentei, e felizmente fui bem sucedido. E isso nos dá essa imensa alegria. E quando eu vou a Paris, eu aviso, eles me recebem. Estou recebido em sessão. Isso é importante. É muito importante. É uma alegria indescritível. Isso chama-se academia, conhecimento, estudo. Quer dizer, acho que sim. É o que o senhor fez em sala de aula e no centro cirúrgico, ganhando essa experiência, sim, e levando o pensamento, perfeito, de um amazônida para a Europa. Perfeito. Construí o pensamento, construí minhas ações no hospital, mas não é nesse grande, não, naquele antigão, me lembro, pequenininho, poucas salas de cirurgia. Quando aconteceu a lembrança do 10º ano da Torre Gêmea, você lembra? Eu lembro perfeitamente, foi numa terça-feira, porque era meu dia de cirurgia grande. Eu estava operando, quer dizer, há uma lembrança muito forte. Então eu peguei esse conhecimento, publiquei, tem muitos trabalhos publicados, aqui em Manaus e lá. Publiquei um livro em Paris, de otorrino, quer dizer, o meu savoir-faire, é técnico. Eu sou um cirurgião de cabeça e pescoço. Publiquei em Manaus, pela UFAM, foi publicado em Paris também, por uma outra editora famosa, uma editora médica.
E eu me sinto bem com isso. Mas Porque eu construí em Manaus. Tem um livro com a história da medicina. Sim, sim. Um livro muito interessante. Sim, história da medicina, sim. Da abstração à materialidade. Isso eu também conheci na sala de cirurgia. A mensuração do visível. O cirurgião trabalha com o visível, o corpo. Aquilo está visível, ele é mensurado. Você muda o corpo. O cirurgião muda. Ele tira a doença e reconstrói. E faz com que seu doente viva. E a história da medicina é isso. Da abstração, as coisas mágicas, danças, para a materialidade. É essa construção. Mas eu gostaria de lembrar uma outra obra onde o senhor mostra que aqueles pacientes que mantinham a fé se recuperavam mais rápido. Isso é um trabalho interessante. Na realidade, chama-se Medicina e Religião, conflito de competência. É um assunto muito interessante, porque nós não temos ideia como isso se processa. É verdade que há um reconhecimento de que isso é possível, mas nós não temos como averiguar pelo método científico. O conhecimento comum, o conhecimento historicamente acumulado, mostra que é possível. Não sabemos como. Nós não temos... Aquele paciente tem uma recuperação mais rápida. Sim, algumas vezes sim. Mas nós temos que saber como se dá isso, para que isso saia do mágico para a ciência, para que nós todos possamos, você, eu, todos, possamos dizer a todo mundo, se você fizer isso, você vai curar mais rápido. Mas já existe médicos no Brasil partindo desta premissa. Já vi algumas matérias sobre isso. Eu acho que sim, mas o problema é que nós saímos da materialidade e ficamos no terreno da dúvida. Da dúvida, tá certo. Cientificamente precisa ser comprovado. Sim. Professor, foi um prazer enorme. Prazer enorme mostrar o seu trabalho e agora este jovem médico navegando nas águas do romance. Estamos chegando ao final do programa e o senhor tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Muito obrigado pela gentileza. A TV Amazonas, o Amazonsat, ao programa do Abraim Base, que já está há mais de 20 anos no circuito, com centenas de entrevistas. A produção acadêmica do Abraim, ela é volumosa, para quem não conhece. Obrigado. É muito volumosa. Ele é membro da Academia Amazonense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas. É uma honra estar do seu lado e uma honra renovada participar do seu programa. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Claro que eu quero renovar o convite. Sabe por quê? Deus haverá de permitir. Eu te encontro na próxima semana nesse mesmo canal. Um forte abraço e até lá.